A narrativa de Gênesis 50 começa exatamente no momento da morte de Jacó. A Torá relata como José sentiu profundamente a morte de seu pai. Depois José ordenou que os médicos egípcios embalsamassem o corpo do seu pai. Esse processo levou 40 dias, e o período de luto durou 70 dias. Embora na cultura egípcia o embalsamamento tivesse a finalidade de supostamente preservar a identidade do falecido na vida pós-morte, conceito pagão não encontrado nas escrituras, o embalsamamento do corpo de Jacó teve outro propósito. Com o embalsamamento, José poderia levar o corpo do seu pai preservado para ser enterrado em Canaã como ele havia pedido. Gênesis 49. Passados os 70 dias de luto, José pediu autorização a Faraó para poder ir sepultar o corpo de seu pai em Canaã. O pedido de José foi atendido juntamente com ele partiu do Egito um grande cortejo em direção à terra de Canaã. Nesse cortejo estavam todos os oficiais de Faraó, os anciãos da terra do Egito, os membros da casa de José e da casa de Jacó. Em Goshen só ficaram as crianças e os animais. O cortejo também foi escoltado por carros e cavaleiros. Antes de o cortejo chegar ao local do sepultamento em Canaã, mais uma vez houve grande lamentação pela morte de Jacó. Assim, eles chegaram à eira de Atad, e uma grande cerimônia de luto e funeral foi mantida por 7 dias, a partir da qual os cananeus, que assistiram de Canaã, deram ao lugar o nome de Avel Mitzraim, ou seja, luto dos egípcios. Depois disso o cortejo prosseguiu, e o corpo de Jacó foi sepultado na caverna do campo de Marpelá, juntamente com seus pais. Após o sepultamento, todos voltaram ao Egito. Depois de registrar o sepultamento de Jacó, a Torá registra brevemente em Gênesis 50 como foi o relacionamento de José com seus irmãos. Parece que os irmãos de José temiam que ele quisesse se vingar deles após a morte de seu pai. Os irmãos de José mandaram-lhe dizer que era um desejo de seu pai que ele perdoasse todo o mal que seus irmãos tinham feito contra ele no passado. A mensagem que os irmãos enviaram a José pode ter sido sincera e verdadeira, ou inventaram uma mentira. Não há registro de tal pedido de Jacó, nem de que Jacó soube do episódio que seus filhos quase mataram José e o venderam como escravo, por reação ao medo que sentiam diante do braço direito do rei do Egito. Eles se referiam ao mal que fizeram a José, quando quase o mataram e o venderam como escravo. Ao escutar essas palavras, José se emocionou, ao perceber que seus irmãos suspeitavam que ele nutria pensamentos hostis contra eles. Então seus irmãos vieram à sua presença e se prostraram, assumindo diante dele a posição de servos. Mas tão logo José tranquilizou e confortou os seus irmãos, lhes assegurando que nenhum mal haveria de acontecer-lhes no Egito. Ainda disse que não estava no lugar de Deus, que se os seus irmãos fizeram o mal contra ele, mas ele não iria fazer justiça com as próprias mãos pagando o mal com o mal, mas que cabia a Deus o juízo. Deus usou José como seu instrumento, depois das ações perversas e das atitudes abomináveis dos irmãos dele. Ele acabou usando essa situação injusta para fazer justiça com José e assim preservar não só a família de Jacó, como também a vida de muitas pessoas no mundo antigo. O Eterno trabalhou por meio dos atos detestáveis dos irmãos de José, tirando o bem do mal, usando José como seu instrumento para salvar miríades de vidas no mundo antigo. Toda a injustiça perpetrada contra José por meio de seus irmãos foi vingada por Deus. Aquele que foi humilhado posteriormente foi exaltado. Devemos lembrar também dos momentos em que José testou a seus irmãos quando os acusou de espiões. Seus irmãos negaram, José fingiu não acreditar neles. Reteve o irmão Simeão como preso, deixando os outros levar mantimentos e voltar para casa.
Mas ordenou-lhes: quando voltarem, terão de trazer seu irmão mais novo. Voltando a Canaã, os irmãos contaram tudo ao pai, Jacó. Este ficou muito triste. José já não existe, clamou. E agora Simeão já não existe. Não deixarei que levem meu filho mais novo, Benjamim. Mas, quando a comida acabou, Jacó teve de deixar que levassem Benjamim ao Egito, para conseguir mantimentos. José viu então seus irmãos chegar. Sentiu-se muito feliz de ver seu irmão caçula Benjamim. Mas nenhum deles sabia que esse homem importante era José. José fez então algo para testar seus 10 irmãos. Mandou que seus servos lhes enchessem as sacas de mantimentos. Mas, sem ninguém saber, mandou também pôr seu cálice de prata na saca de Benjamim. Depois de partirem, José mandou seus servos atrás deles. Alcançando-os, os servos disseram: não furtamos o cálice dele, responderam os irmãos. Se acharem o cálice com um de nós, podem matá-lo. Os servos revistaram então todas as sacas, encontraram o cálice na saca de Benjamim. Depois, José disse aos seus irmãos que eles poderiam voltar para casa, mas Benjamim deveria ficar como seu escravo. Então falou Judá: se eu voltar para casa sem o rapaz, meu pai vai morrer, porque o ama muito. Por favor, deixe que eu fique como seu escravo, e mande o rapaz para casa. José viu assim que seus irmãos haviam mudado. Não eram mais ruins e duros. Assim, depois de passar todo esse sufoco, até seus erros, dos irmãos, foram retificados. Gênesis 50 termina registrando a morte de José. A Torá diz que ele viveu 110 anos, e conseguiu conhecer até os seus tataranetos. Próximo ao momento de sua morte, José expressou sua confiança inabalável na promessa do Eterno. Ele tinha certeza de que a aliança de Deus com Abraão não seria perdida, e que Deus haveria de visitar os filhos de Israel no Egito para tirá-los daquela terra e levá-los para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José fez com que os israelitas jurassem que quando ele fosse falecer, seus ossos também seriam tirados do Egito. Depois disso José morreu. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. A sequência da história bíblica revela que no tempo do Êxodo, Moisés tirou os ossos de José do Egito, e mais tarde os israelitas sepultaram os restos mortais de José em Xerém.